Shalom Aleichem, irmãos. Baruch Hashem, Yau, Yud, He, Vav, He, Yau, nosso Abba, o Criador e o nosso Salvador. Aqui, ó. O meu povo saberá o meu nome. Lá em Isaías 52, 6. Todos nós, irmãos, todos nós agora nos finais de era, iremos saber a verdade. Porque a verdade está sendo revelada para todos. E aqui, Yausha, o filho, nosso irmão mais velho, Yausha. Hashem, Yau, Hashem, Yausha. Hashem, Yau, Hashem, Yausha. Olha que maravilha, irmãos. Maravilha. Irmãos, hoje durante o dia eu estava fazendo um estudo maravilhoso, né? E vendo alguns vídeos. E eu vi agora, irmãos, as coisas estão começando a ficar bem claras para todos nós. E eu fico feliz, irmãos, por ver, né? E por ver a verdade, irmão. A verdade, realmente, o nosso Pai é maravilhoso. Nosso Pai, nosso Abba Celestial, ele é, como se diz, a gente não mensura o amor que ele tem por nós. A gente não conseguimos, porque nós estamos no pecado ainda. Enquanto nessa carne manifestada com veneno de Lúcifer, de Satanás, que está dentro do nosso DNA, nós jamais vamos conhecer a profundidade do amor do nosso Abba por nós. Porque nós estamos contaminados, irmãos, né? Nós estamos num mundo que está na possessão de Lúcifer, Satanás, e tudo que está aqui nesse mundo, irmão, converge-nos a conspirar contra o nosso Pai. Por isso que muitos irmãozinhos, são milhões de irmãozinhos, estão na cegueira, não estão conseguindo entender esse processo maravilhoso da redenção que Ele está fazendo em nós. Calmamente, nesses 6.000 anos, nesses 120 jubileus, do momento em que nós descemos da morada celestial contaminados e viemos para este mundo aqui. Na realidade, quando nós descemos da morada celestial, foi porque nós não tomamos partido. Então, aqui nesse mundo que nós estamos, que está no governo de Lúcifer, do demiurgo Lúcifer, aqui nós temos que tomar partido. E aqui nós estamos contaminados. O que eu queria ver para vocês, eu acho que muitos de vocês não conhecem, irmão, não conhecem. Com certeza não conhecem. Eu vou até puxar aqui, tá? Isso aqui é a Bíblia Etíope. Bem falada. Essa Bíblia Etíope, ela é uma cópia da latina, lá de Constantino, né? Quando Constantino criou essa Bíblia, a Bíblia Apostólica Romana, hoje eu tenho duas cópias, então, são todas as protestantes, né? São aqui um calhamaço dessas, são Bíblias. Essa aqui é João Ferreira de Almeida, essa aqui é King James, né? Essa aqui é a Jerusalém, tudo católica. E essa aqui é protestante também, tá? Essa aqui é hebraica, saída dos pergaminhos, aqui uma Sagrada Escritura, e aqui é a Torá, né? E a gente estuda também a Torá, tá certo? E estudamos, né? Essa aqui são as Bíblias, essa aqui é a Nag Hammadi, tá? São as escrituras gnósticas, que foram tiradas quando o Irineu de Lyon, ali, logo depois do Concílio de Nicéia, eles fizeram a Bíblia. Foi eles que montaram a Bíblia. Quem? Aquele clero, formado por 300 e tantas pessoas, pessoas, doutores da lei, pessoas entendidas, né? Mas no controle ali do imperador Constantino. Então eles fizeram assim um canon bíblico. O que é um canon bíblico? Pegou igual aqui na minha mesa aqui, ó. Aqui na minha mesa tem aqui, aí eu vou aqui na minha biblioteca, aqui na minha mesa eu tenho a história dos hebreus, as Bíblias apócrifas, Flávio Joséfos, né? Nós temos aqui a Septuaginta. Muita gente não conhece a Septuaginta. Essa Septuaginta aqui é uma Bíblia, a primeira Bíblia que foi escrita lá no Império de Alexandre o Grande, né?
com a escrita dos grego-koinés, né? Aqui é os apócrifos, né? Aqui é Enoque, aqui um pedaço isso aqui é de Ellen White, Tomé, Judas, né? Martim Lutero, Bíblias apócrifas, e aí vai, irmãos. E aqui também, irmãos. Então eu sempre mostro, eu quero mostrar, porque tem irmãozinhos que vêm discutir sexo dos anjos, você entendeu? Mas não conseguiu ter leituras, não tem entendimentos, irmãos, você entendeu? Não consegue, você entendeu? Eu vou puxar uma por uma aqui, né? Aí, ó. Tudo, né? Aqui. Tudo relacionado, né? Tudo relacionado. Isso aqui é John Wesley, Sermões do Monte de John Wesley, fundadores das denominações, depois de Martim Lutero. Tá, por que eu tô falando isso para vocês, essa preliminarzinha, irmãos? Eu tô dizendo para vocês, porque eu tô lendo aqui, irmãos, a Bíblia Etíope. E aqui na Bíblia Etíope, eu tô vendo aqui em Enoque 1, capítulo 31. Eu vou ler para vocês. Eu sempre gravei, né? E eu já tinha esse entendimento, irmãos, já há muitos anos. Porque eu tinha entendido já. Quando eu lia, eu estava dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Depois eu fui procurar, que eu vi que ali eu estava comendo já um alimentinho muito papinha. Eu não estava tendo respostas daquilo que estava vindo no meu espírito. E eu questionava e não vinha respostas contundentes, vinha respostas de doutrinações, de dogmas e de catecismo, sim, doutrina. Então, quando eu apertava bastante assim, umas perguntas mais direcionadas, espiritual, o dirigente, o pai da igreja lá, ele falou assim, olha, você tem que estudar, então você tem que fazer teologia, estudar sobre Deus. Teologia aqui, estudo de Deus, Deus, os Zeus, logia, né? Estudos do Zeus, do Deus, né? Aí eu falei, não, eu procurei outra. Há outras que nasceram depois de Martim Lutero. Assim, então, as filhas da mãe, eu estava na mamãe, aí fui ver se nas filhas tinha. Aí comprei várias bíblias para estudar, mais de 10 bíblias, estudando. Também perguntava os pastores ali, aqueles que pastoreiam, né? Também não tinha resposta. Olha, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade de teologia. O papo deles é esse, você tem que ir fazer uma teologia, e aí você, não, irmão, teologia, eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu mesmo vou fazer meus trabalhos. Comprei Bíblia, e vi que não estava lá dentro, nenhuma resposta do que eu queria não estava ali dentro. Por quê? Porque hoje eu tenho pleno entendimento. Por que não está? Aí eu te pergunto, irmão, você que está estudando Bíblia, que é dos evangelistas, dos protestantes, isso aqui é profética. Uma Bíblia. Quem usa essa Bíblia aqui? Ó? Eu comecei a ler ela em 2024, 2023, 2022. No prefácio dela está escrito assim, ó, de Tim LaHaye, né? Bíblia, aqui, ó. Aos milhões de leitores da série dos livros deixados para trás, que focaliza o futuro, muitos dos quais, pela primeira vez, experimentaram um interesse agudo pela compreensão da profecia bíblica e, particularmente, ao incrível número de indivíduos que receberam a Cristo como seu Salvador e Senhor para a leitura deste livro. Direcionada a quem? Aos pastores. Essa aqui, profética. Aí tem a Jerusalém, tem a King James, igual eu mostrei para você, né? Por que King James? Porque eu li sobre o rei James, né? Eu falei, pô, esse rei James, ele fez praticamente igual quando foram fazer a Septuaginta. Quando lá no Império da Grécia, eles foram fazer essa Bíblia, isso aqui é uma Bíblia também, tá? Ela chama Septuaginta, 70. Aqui é algarismo romano, né? 70. O que ele fez? Eles foram lá nas Bíblias, nos pergaminhos, que está aqui, ó.
nos pergaminhos hebraicos que já existiam, né? Livro de Adão, livro de Abraão, seleções do livro de Moisés, que é o Pentateuco, né? A Torá, isso tudo em rolos de pergaminhos. Profetas amados de Ial, a carta de Aristeia, fragmentos de uma, tal, aí foi. Tá? Livro de Azarias, a prece do apóstolo Paulo, aí vai João Evangelista, ensino de Tadeu o apóstolo, Tomé o contendor dos apóstolos, os laodiceanos, carta de Pedro a Filipe, apócrifo de Tiago, apócrifo de João, apócrifo de Barnabé, evangelho secreto de Marcos, martírio de Mateus, revelações de João, o teólogo, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, e os livros maravilhosos de Enoque. São 366 livros que Enoque escreveu, irmãos, tá? Maravilhosos, maravilhoso. Aqui Enoque fala da apresentação, né? Dos anjos rebeldes, a relação existente entre os textos bíblicos e a tradição dos vigilantes do judaísmo enoquista, os argumentos bíblicos para o problema do mal, o desenvolvimento do tema do mal na Sagrada Escritura, o desenvolvimento do tema do mal no Antigo Testamento, o desenvolvimento do tema do mal no Novo Testamento, a impossibilidade de um mundo sem o mal moral, e aí vai, né? Tradição enoquia, e aí vai, então, tá? O livro de Enoque em aramaico, em hebraico, lá em Qumran, você entendeu? O livro de Enoque grego, Enoque etíope, Enoque eslavo, livro de Enoque hebraico, terceiro livro de Enoque, origem redacional de primeiro Enoque, o gênero literário de primeiro Enoque, Enoque apócrifo ou pseudo-epígrafo, Enoque, um registro das tradições orais. E aí vai, irmão, Tomé, Judas, tudo isso não existe dentro das Bíblias, irmão. Eu vou até pegar um aqui, tá aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma Bíblia também. É uma coleção de 3, aqui, ó. São esses três compêndios aqui, ó. Tá vendo, irmão? Isso aqui, ó. Isso aqui, irmãos, isso aqui, ó. Cada um tem 800 e poucas páginas, quer ver? 900 páginas. 2.700 páginas. Eu comecei a ler o primeiro, o compêndio 1, em 2022. Tá vendo? Só para vocês terem uma ideia, irmão. Eu voltei a ler novamente tudo, porque quando eu li em 2022, eu ainda estava dentro da denominação. Eu comia papinha, estava comendo uma comida aqui, sentia que descia um pouco embolado, uma comida diferente, né? E aquilo era tudo estranho para mim. E eu tive que reler. Aí quando eu comecei a ler, você entendeu? Estudar, né, irmão? Ler. Estudar. Ler, você lê, não entende nada. Aí quando você começa a estudar, as que são escritas em hebraico, as Sagradas Escrituras, que vem com os nomes verdadeiros aqui do papai, né? Aí, meu irmão, as coisas começam a ficar revelando. Então, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu recebi revelações, irmão, importantíssimas. Por isso que eu estou trazendo isso todos os dias para vocês. Todos os dias eu gravo, né? Todos os dias eu coloco aqui uma semente, eu semeio. Isso chama semear. Foi o que ele pediu para nós agora, que vocês têm uma revelação, sabem da verdade e estão livres. Vão e levam isso aí para os nossos irmãozinhos que estão ainda presos nesses apriscos, nessas gaiolas de religiões. Estão aí cegos ainda, irmão, nas doutrinas, porque eles são eficientes. Irmãos, o governo desse mundo, quem está na possessão desse mundo, é Lúcifer. Você entendeu, irmãos? Você sabe quem que é Lúcifer? É um querubim que estava lá na morada celestial e queria que esse governo que está nesse mundo aqui, irmão, cheio de podridão, de corrupção, de gente bandida, de putaria, de desgraça, doença, pestilência, isso tudo, irmão, é governo de Lúcifer e Satanás. Nosso pai está lá na morada celestial. Quem está governando nesse mundo aqui, colocando político, desgraça, perdição, prostituição, LGBTismo,
São tudo demônios, irmãos, que estão aqui navegando dentro dos nossos corpos, que são as igrejas vivas, tá certo, irmão? Estão explorando a gente, machucando a gente, você entendeu? Judiando da gente. Mas o nosso Pai, você entendeu? Ele colocou tudo isso aí para ver se nós estamos gostando disso tudo aqui nesse mundo. E aí a gente começa a buscar a verdade, se liberta, porque a partir do momento que a gente se liberta das coisas deste mundo, que são ofícios e obras do obreiro maligno, Lúcifer, o demiurgo, e todas as potestades demoníacas dos arcontes, a gente se afasta disso, irmão. Então a gente se desliga e a gente fica livre. Aí, meu irmão, você começa a seguir um caminho de volta para casa. Porque é bem claro quando o nosso Salvador Yahshua Mashiach disse: eu sou o caminho. É ele, não é o que colocaram no nome dele. E muitos irmãozinhos, a gente cansa de falar, irmãos. E eu quero ler aqui para vocês aqui uma coisa que é o princípio. Aqui, eu li na Nag Hammadi, você entendeu? Eu li aqui nessas bíblias que são apócrifas. Quando a gente ia falar sobre apócrifos, dentro da igreja, qualquer igreja, se você for falar com o seu padre, que é pai de igreja, quando você for falar com o seu pastor, que pastoreia você dentro dessas igrejinhas de pedra, dessas igrejas de pedra, esses apriscos, né? Onde vocês ficam presos aí, comendo papinha, e homilias, e doutrinações, dogma, catecismos, você entendeu? De prosperidade, que você vai, se você ficar lá, você vai ser salvo. Você não tem entendimento nenhum que a salvação já está dentro de nós, irmão. Por isso que é bom a gente ficar livre, porque aí a gente tem um pleno entendimento da verdade e ele nos liberta disso tudo. Então, irmãos, o que acontece? Acontece, irmão, que quando vem a história de... Eu vou até entrar no tema aqui, que é muita coisa, irmão, é muita coisa. A gente quer falar tudo para vocês, né, deixar tudo aí para vocês, mas muitas vezes a gente vê que há um desinteresse muito grande. Por isso que eu falo para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês têm que pesquisar e estudar, irmão, porque só a verdade liberta. Não adianta vocês ficar comendo papinha de padre, de pastor, você entendeu? Disso ou daquilo outro. Vocês vão ficar no mundo. Por que ficar no mundo? Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno, Lúcifer, demônio. Então eu quero passar para vocês aqui uma bastante interessante. Nós morávamos na morada celestial, irmãos. Antes, o papai, isso que hoje aqui era o cosmos em expansão. Imagina, você tem ideia, você consegue entender, mensurar o que é o cosmos? Então, se você não tem, por isso que pesquisa, irmão. Vai lá no seu celular, no seu smartphone aí, e pergunta assim: qual o tamanho do cosmos? Infinito, irmão, infinito. Infinito e está em expansão. Isso se chama corpo celestial. Corpo celestial. É o corpo do nosso Pai. O nosso Pai é tudo isso, infinito. Não existe início, não há meio e não existe fim. Ele é infinito, irmãos. Ele é o cosmo em expansão, sendo esse corpo celestial, celeste, todo que existiu, existe e existirá é ele. Quem? O nosso Abba. Juntamente com o nosso Salvador, o filho de Yahweh, nosso irmão primogênito. Então, quando ele começou a criar, ele criava através de quê? Da sabedoria. Haja e tudo ia acontecendo. Haja e tudo ia se formando. Tudo ia se dando forma, quando dele se manifestava a vontade de fazer. Tudo se fazia, tudo se fez e tudo se faz, e é só ele que é o Criador. Os outros são tudo criaturas. Criaturas não criam. Só quem cria é Yahweh, o nosso Abba, o nosso Pai Celestial. É Ele. Então Ele deu forma nisso tudo e ainda existe nesse cosmo infinito que a gente nem entende que existe para lá, mas em espírito nós entendíamos. Estava tudo em expansão. E nós morávamos lá com o papai. Nosso Abba, nosso pai, o verdadeiro pai. Então quando um fala que é papa, sabe o que significa papa em latim? Pai. Sabe o que significa padre? Padre é pai. Então vocês têm como pai esses pais de igrejas. O Papa
do Vaticano, você entendeu? Daquela grande prostituta, tá? Então você tem eles como pai. Eu tinha também, porque eu estava cego, na cegueira, sem ter conhecimento da verdade. A partir do momento que eu me entendi e conheci o meu verdadeiro pai, Abba, Yahweh, o Criador, e o meu Salvador, Yahshua Mashiach, não é Jesus, é Yahshua. Jesus é de Roma, criatura de Roma, criado por Roma, e Deus, que foi criatura, criado Zeus, que é do demiurgo Lúcifer, Satanás que criou esses nomes, Deus e Jesus, para enganar, para que a gente não conhecesse os verdadeiros nomes. Tudo isso está escrito, está escrito, está escrito. Por que eles não deixaram a gente ter acesso, irmãos? Ele chamou isso de apócrifos, ele chamou isso de heresias. Eles quem? O clero de Roma, a Babilônia, eles colocaram o Deus dele, falou, não, há 2.300 anos atrás, há 4.000 anos atrás, logo que o dilúvio, que o papai falou, vou acabar com tudo isso aqui, você entendeu? Porque não tem como salvar ninguém ali, dali. Ele só acabou porque aquele estava 100% contaminado de malignidade, você entendeu? Que era demônios já dentro das pessoas comendo gente. Ele acabou com tudo. Só que aqueles neflins, né? Aqueles anjos caídos, já incorporados, eles já tinham se incorporado, já tinham saído de espírito para dentro de um corpo, porque os pais deles, os anjos caídos, tiveram sexo com as mulheres, e é pelo útero de mulher que se encarna espírito para o mundo. Ele acabou com tudo. Só que esses demônios e espíritos estão aí. Por quê? Porque quando nós descemos da morada celestial do papai, porque nós não tomamos partido, e por que nós descemos? Não, porque houve uma rebelião. Eu acho que você já ouviu falar que houve uma rebelião lá na morada celestial. E Lúcifer queria colocar esse governo, que esse mundo aqui, esse governo desse mundo, ele queria colocar lá onde? Na morada celestial. Isso que nós vivemos nesse mundo aqui, irmão, corrupção, prostituição, você entendeu? Incredulidade, você entendeu? Guerras, rumores de guerras, pestilência, desgraças. Isso ele queria fazer lá. Papai falou aqui, não, filho, vou jogar você pro abismo lá você faz o que você tem que fazer junto com os seus seguidores, que são quem? 1/3 dos anjos que caíram com ele. 1/3 caiu com ele, 1/3 ficou neutro, que somos nós. Nós que estamos vindo para esse mundo, todos de Adão e Eva, até quando ele voltar, para concluir o projeto salvítico, que o papai deu 120 jubileus para isso. Cada jubileu tem 50 anos, então são 6.000 anos, 50 vezes 120 são 6.000 anos. Papai deu 120 jubileus para passar um processo todinho de purificação. Todos deveriam vir aqui, passar por um processo de purificação, arrependimento, aceitar, tomar um partido, ou fica no mundo, ou volta para casa. Porque lá nós não aceitamos nem o papai, ficamos neutro. Neutro é o quê? O cara tem o da direita e tem o da esquerda. Nós não puxamos para a esquerda, também nós não entramos para a direita. Aqui nesse mundo tem a esquerda e tem a direita. Tem o bode e tem o cordeiro, o carneiro. Aqui tem o joio e aqui tem o trigo. Não tem como ficar em cima do muro. Aqui ou você fica com o bode ou com o joio, ou você se arrepende, aceita o nosso Salvador Yahshua Mashiach e volta para cá, onde estão as ovelhas e está o trigo. Porque ele, agora, nesses finais de tempo, ele vai vir exatamente para concluir o projeto salvítico. Por que para concluir? Porque do momento em que eu vou ler aqui, agora, que ele colocou um filho dele, quem? Lúcifer, o demiurgo, Lúcifer, no útero de Eva, e nasceu a linhagem do joio, que é Caim, o papai escreveu um livro, tá? E selou com 7 selos. Escreveu um livro, né? E selou com 7 selos. Lacrou esse livro e falou assim, ó, lá no final dos 120 jubileus, meu filho vai pegar da minha mão esse livro e vai romper os 7 selos e vai ler tudo isso que aconteceu. Em espírito, olha só, irmãos, tudo já aconteceu. O fim dos tempos, você entendeu? Já fez a justiça, já fez a separação do joio e do trigo, em espírito já aconteceu. Só que nós estamos de forma física, humana, encarnado nesse mundo,
para que tudo se passe dia após dia até cumprir-se tudo aquilo que ele determinou, tudo o que foi determinado e escrito, você entendeu? No livro que está na mão do nosso Abba. E no fim, o nosso Salvador Yahshua Mashiach vai pegar, vai ler, para que todos tenham o pleno conhecimento. E foi escolha, porque nós nascemos com arbítrio dentro de nós, como se fosse assim, o nosso subconsciente e o consciente. Nosso subconsciente é aquilo que tem e nos esterilizou ainda. Ele não se deu forma que a gente olha, veja, imagina, sente, tá? Então, o subconsciente é como se fosse assim o arbítrio nosso. E o livre-arbítrio é aquele que a gente olha e já deseja e faz. Porque nós somos livres, por isso que chama livre-arbítrio. Arbítrio de escolher, fazer ou não fazer, ficar neutro, escolher voltar para casa, escolher ficar no mundo, escolher virar o que quer. Eu estou com vontade de fazer isso. Você é livre, você faz. Tudo tem consequências, irmão, tudo tem consequências. Mas vamos lá, ao que nós viemos trazer aqui para vocês. Olha lá. Então, no capítulo 31 de Enoque, primeiro Enoque, ele fala assim, e Adão, eu estou no 31, então de 1 a 31, então tem várias outras informações e revelações importantíssimas. Mas o que eu achei interessante agora para passar para vocês, até porque nós temos já alguns vídeos, já há mais de anos atrás, nós falando que Caim não era filho de Adão, Caim era filho da serpente. E muitas pessoas questionavam, inclusive irmãos e aldins. Falavam assim, amigo, você está falando heresias. Por isso que eu falo que irmãos e aldins, porque conheceu o nome de Al e conheceu o nome de Alcha, ele já se sente que, não, você tem que ler muito, irmão. Você tem que aprender muito, porque para tirar essa contaminação dos catecismos, dogmas e doutrinas que estão dentro das nossas mentes, é uma luta, você entendeu? Diária, de a gente desligar desse sistema maligno, irmão. E uma das coisas importantíssimas que nós temos que ter é estudar. Estudar, irmão, estudar. Se você não estudou e você só fica ouvindo, você come papinha, que coloca na sua mente. Você fica escutando e fica ali encantado, no encantamento, e aí eu te doutrino. Eu digo a você, seja como aquele povo bereano. Pega, ouve, não questiona, vai lá, pega. Não vai pegar a tua bíbliazinha da Babilônia não, tá? Porque a Bíblia da Babilônia, você vai ficar patinando, você entendeu? E não sai do lugar. Você tem que pegar, irmão, faz um investimento, você entendeu? Numa Sagrada Escritura que vem o nome do papai. Yau e Alcha, já está corrigida. Tirou um pouco daqueles fermentos que estão dentro das outras Bíblias, que eles fermentaram essas outras Bíblias. Colocaram ali comida estragada, leitura cheia de vícios, de doutrinas e dogmas, tá? Então olha aqui, ó, isso aqui não tem lá. Fala a história de Adão, como que eles falam lá? Ah, Eva pegou e viu a árvore, o papai falou assim para Eva, ó, tá vendo aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer do fruto daquela árvore. E aquela outra? Não, aquela árvore é a árvore da vida. Aí Eva foi lá e viu o fruto, achou gostoso aquela maçã, comeu a maçã. Deu uma mordida no apple, né, na maçã. Ô, meu irmão, isso é historinha pra beber. Por isso que eu falo, vocês ainda estão escutando dos padres de igrejas de pedra, e vocês estão escutando dos pastores que pastoreiam vocês aí, centenas de milhares, escutando historinha de que Eva mordeu a maçã, comeu a maçã, você entendeu? Depois deu a maçã para o Adão comer, e ficou grávida. Nasceu um filho dela. Comeu a maçã. Eu também ouvi, teve uma senhora antigamente que falava assim, olha, na frente de casa, no sítio, tinha aqueles pés de coqueiro, eu dava aquelas taturanas grandona, né? E a gente cortava porque quando a gente tinha menina em casa, mocinha em casa, né? Aquelas taturanas engravidava. Olha o papo, você está nesses papos. O papo do padre de vocês aí, de igreja, e dos pastores de vocês, é esse papo.
E a gente acreditava que era a cegonha que trazia neném, acreditava que o Papai Noel que trazia, tinha que colocar no Saci Pererê, acreditava. Por quê? Eles humilham na nossa mente, humilham, a gente não tinha conhecimento, acreditava. Tá? Mas é essa a história verdadeira? Não, irmão. Não. Adão tem vida na terra e eu criei um jardim do Éden. Jardim do Éden e terra são coisas diferentes. Morada celestial, o Pai criou o jardim do Éden e aqui embaixo era a terra. Só que a terra era abismo. Lá em Gênesis você já começa a ver, porque quando ele chega em Gênesis 3 já começa a falar, haja luz. Então quando era abismo, quando ele fala haja luz, haja ele é a energia, ele é a fonte geradora. Quando ele falou haja luz, é ele que veio ali. Você entendeu? E as trevas, onde tem energia da energia do Abba, do nosso Abba e do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que tem a glória junto com o Pai, as trevas desaparecem, irmão. Então quando ele falou, haja luz, tudo se fez, você entendeu? E esses demônios, essas coisas que estavam aqui nessa treva, já cansou de ficar navegando. Ele, quando perguntou para Jó, aonde você... eu andava perambulando, circulando as terras, andava circulando as coisas aí, tal. Ele anda nesses espaços aqui tudo, irmãos, em espírito. A gente não enxerga porque nós estamos na terceira dimensão, eles estão em outras dimensões, espiritual. Então quando o papai fez o Jardim do Éden, você entendeu? Foi para que descesse Adão, você entendeu? Porque ele estava com o projeto já de preparar essa terra aqui, para ele trazer os filhos deles para cá, todos os neutros, aqueles 1/3 que ficou neutro, porque um terço ele tinha expulso. Já Lúcifer, 1/3. 1/3 dos neutros iria passar por esse procedimento, e 1/3 que tomou partido com ele estava lá. Está ainda lá na morada, é anjos. Nós de anjos nós tínhamos que encarnar nesse mundo. E Lúcifer, Satanás e 1/3 são espíritos, demônios nesse mundo, nas trevas. Esses já foram predestinados, você entendeu? Ao Hades, ao fogo do Hades, tá certo? Então, quando Adão tem vida na terra, e eu criei o Jardim do Éden no Oriente, para que ele observasse o testamento e guardasse os mandamentos. Então, papai, quando ele fez aquele regramento, né? Ele falou assim, olha, vocês vão para lá, passar por um período. Isso está tudo no livro, naquele livro selado com 7 selos. Está tudo lá. Então, quando a gente olha aqui em alguns documentos, a gente vê que tudo em espírito já está escrito e já aconteceu. E o que está acontecendo agora é o processo, você entendeu? De nós encarnarmos aqui para esse mundo, na terceira dimensão, de forma física acontecer. Em espírito já aconteceu, porém, de forma física ainda não aconteceu. Está acontecendo. Já estamos nos fins, nos finais de tudo, porque já se transcorreu 5.996 anos no calendário caraíta, no calendário dos hebreus. 5.996 anos. Esse é o calendário hebreu. No calendário gregoriano nosso, nós estamos no ano 2026. Começou no ano 0. Ali no nascimento do nosso Salvador Yahshua Mashiach, quando ele veio e encarnou aqui no mundo. Então começou o Gregório, o bispo Gregório, fez esse calendário começando do ano 0 ali. Tá? Mas o que corre e o que conta os 120 jubileus, você entendeu? É aquele quando quando Adão e Eva descem para esse mundo. Porque enquanto eles estavam no Jardim do Éden, ali na Nova Yashalã, era o Jardim do Éden. Por isso que fala assim, nós vamos ser levados novamente para onde? Para a Cidade Santa, Yashalã, a Cidade Santa. Eles estavam lá. E aí quando Lúcifer seduziu Eva, então vamos lá. Então ele veio lá para guardar, né, o testamento e que guardasse o mandamento. E o mandamento era o quê? Descer aqueles 1/3, você entendeu? E vir passar por um procedimento e depois voltar para casa. Esse era o procedimento do papai. Tá? Porém, houve o quê? Uma interferência de Lúcifer nesse itinerário. Então,
E eu fiz os céus e eu fiz os céus se abrirem para ele, para que ele visse os mensageiros cantando o cântico da vitória e a luz sem trevas. Porque antes, quando ele expulsou Lúcifer, isso tudo aqui, nessa galáxia aqui que nós vivemos aqui, era tudo trevas. Depois que ele foi dando forma em tudo, nos luzeiros, nos planetas, no Sol, ele foi criando tudo. E foi dando forma aqui na Terra como queria ser, e foi criando. 6.000 anos ele levou para fazer tudo isso, e no 7º ele descansou. Então, antes de começar os 120 jubileus. Então, e ele estava continuamente no paraíso. E Lúcifer, o demiurgo, entendeu que eu queria criar outro mundo. Olha lá, Lúcifer estava lá, observando tudo. Tá? E aí, quando ele viu aquela manobra do papai, bababá, ele lá. Você entendeu? O papai não tirou dele o poder que ele tinha, as autoridades que ele tinha, você entendeu? Ele e 1/3 de miríades e miríades de anjos estavam aí, nas trevas, mas observando tudo que o papai estava fazendo. Porque lá no paraíso ele tinha sido expulso, ele estava observando aqui, aonde o papai tinha expulsado ele aqui nessa galáxia que nós vivemos, que antes era trevas, hoje não, hoje ela tem forma, porque ele deu forma em tudo. Tá? Porque Adão era senhor na terra, para governá-la e controlá-la. Então o papai, quando fez isso aí, certinho, foi para que Adão, você entendeu? Ele criou tudo naqueles 6.000 anos, depois ele trouxe Adão para governar tudo, colocar nome, ser o governo, o gestor do negócio, tá? Enquanto existem milhões e milhões. Só de Via Láctea igual a essa onde nós moramos, existe bilhões de Via Lácteas igual a nossa, irmão. Se a gente pegar a nossa Via Láctea, que é um disco, a nossa Via Láctea é um disco, e aí dentro desse disco orbita, você entendeu? Os planetas. Orbita o sistema solar, orbita as estrelas, orbita tudo aqui dentro dessa Via Láctea. Então ninguém entra e ninguém sai dessa Via Láctea. E aí tem, você entendeu? E os extraterrestres? Eles entram. Quando o papai autoriza, em espírito eles entram e saem. Tá? Então, irmãos, aqui. Mas nós não. Ah, mas o cara criou com essa tecnologia, criou aí uma propulsão de jato com gás fulano ou com átomos, né? Atômico e tal. Mas não sai, irmão. Não sai. Da Via Láctea não sai. Não tem como sair disso daqui. O papai já criou exatamente para isso, para esses fins predeterminado. Você entendeu? Para que tudo isso desse condições de vida para que esse 1/3 de anjos viessem para cá e pudesse passar por um período e depois voltar para a morada celestial. Então Satanás estava ali olhando tudo e ele entendeu, você entendeu? Que eu queria criar outro mundo. Eu quem? O papai. Porque Adão era senhor na terra, para governá-la e controlá-la. E Satanás é o espírito maligno dos lugares inferiores, dos abismos, das trevas, como um fugitivo dos céus. Ele foi expulso da morada celestial. E ele se tornou quem? Lúcifer, Satã, o demiurgo, pois seu nome era Satanael. Assim, ele se tornou diferente dos mensageiros, dos outros anjos e dos outros querubins. Por que ele se tornou diferente? Porque nasce dentro dele essa malignidade toda, que hoje, como governo desse mundo, ele esparramou tudo isso aqui. Ele que criou tudo isso que existe nesse mundo aqui de malignidade, irmão, foi tudo obra desse demônio, né? Desse Satanael, desse Lúcifer, desse demiurgo. Mas a sua natureza não mudou a sua inteligência. Então o papai não tirou dele a capacidade dele, você entendeu?
Então ele é o pai da mentira. Imagina você, ele dominando esse mundo, o governo desse mundo, as religiões que ele criou, você entendeu? A política, você entendeu? A economia, o dinheiro, o mamon, o poder, o status, a liberdade de prostituir, você entendeu? Ele criou tudo isso, irmão, para ter entretenimento, para que nós ficássemos aqui entretidos nisso tudo e não conseguíssemos abrir os nossos olhos espiritual para a gente enxergar o nosso Abba celestial. Então, ele é o Deus desse mundo e ele tem essa inteligência enganadora. E tem aí milhões e milhões e milhões e milhões de seres que conspiram contra os verdadeiros nomes, porque o que o papai pediu para nós é que nós somos passageiros e nós não somos desse mundo. Ele foi bem claro quando disse isso. O próprio nosso Salvador Yahshua Mashiach, quando ele encarnou aqui, ele veio encarnado, igual todos nós viemos, ele veio também. Ele veio, ele era o nosso, ele era energia juntamente com o papai, você entendeu? Ele foi o primeiro a ser gerado, e nós todos criados, inclusive Lúcifer foi criado, não foi gerado. O único que foi gerado foi Yahshua Mashiach, gerado do Pai, tirado da essência do Pai, Yahshua, Filho. E os outros, criaturas, todos são criaturas. Todos depois foram criados criaturas. Então ele desceu, você entendeu? O papai não tirou dele essa autoridade dele, você entendeu? Essa inteligência. No que diz respeito que a sua compreensão das coisas justas e pecaminosas. Então ele sabe, irmão. Ele sabe onde ele falhou. E ele sabe por que ele está aqui. E ele sabe do dia do fim dele. Tanto é que ele sabe que todos os demônios, quando Yahshua ia tirar, um exemplo ali do Gadareno, quando ele foi tirar aquela legião de demônios daquele homem chamado do Gadareno, ele chegou ali, os demônios olhou para ele e falou: eu te conheço, tu és filho de Al. Mas não chegou a hora de você ainda nos mandar para o Hades, para o fogo. Não chegou. Isso há 2000 anos atrás, hein? E ele falou assim: pega nós e manda a gente entrar naqueles porcos. Quem que é os porcos? Porcos são as pessoas imundas desse mundo, irmão. Não é porco de fuçar, não. Tem muita gente que lê as Sagradas Escrituras de forma literária. Ele lê do jeito que está ali: porco é porco, árvore é árvore. Não. Tem vários significados. Por isso que ele falou assim, ele falava em parábolas, e cada palavra dessa tem um significado espiritual. Então as pessoas que não aprenderam a ler Bíblia ainda de forma literária, lendo, nunca vai entender nada, irmão. Então porco é porco, árvore é árvore, mar é mar, prostituta, a grande prostituta, ele não entende nada. Quando ele entra em Apocalipse ainda, aí que ele fica perdido, fica mais perdido do que aquele ele estava indo para a Etiópia, o eunuco estava indo para a Etiópia, lendo o livro de Isaías, estava lendo na carruagem, lendo o livro de Isaías, lendo o livro de Isaías, estava aqui lendo, não entendia nada, leu. Aí ele mesmo falou: puta, eu leio aqui, não entendo, não sei quem está falando o que está falando, quem que é a pessoa, quem que é o autor, quem que é o locutor, quem que é o ouvinte e tal. Perdido. Aí um anjo pede para Filipe, desce lá na carruagem, onde está indo o eunuco para a Etiópia, que fez essas Bíblias aqui, ó. Etíope, essa Bíblia, ele estava lendo isso aqui, ó. Essa Bíblia ele estava lendo, em Isaías. E aí Filipe chegou do lado dele, ele foi transladado de onde ele estava, já apareceu lá do lado do etíope, andando na carruagem. Ele falou assim para o etíope, se ele estava entendendo, ele falou: não, se ninguém me explicar, como que eu vou entender? Por quê, irmão? Porque ler as Sagradas Escrituras, irmãos. E as Sagradas Escrituras foram escritas por profetas que receberam, né, essas informações do Ruach Kodesh, do Espírito, do anjo, e as revelações, e eles foram escrevendo em pergaminhos. Isso há 3.000 anos, 4.000 anos atrás,
dos profetas. Todos os profetas escreveram. Até depois que o Mashiach Yahshua vem e ele escolhe os 12 discípulos dele, que se tornam depois os apóstolos. Você entendeu? E ele foi falando, foi narrando, você entendeu? E de que forma ele narrava? Ele narrava a maioria das vezes ali, para que somente os discípulos e o apóstolo tinham entendimento. E as outras pessoas que estavam ali olhando, observando, não entendiam o que ele estava falando. Falaram assim, olha, por que você traz essas mensagens ali para os pessoal Aí ele falou assim, não, para vocês a revelação vai vir, mas para eles não, porque eles ainda são cegos e são surdos, tá? Então, para se entender, irmãos, a leitura da Bíblia, a gente tem que ter essa liberação espiritual, você entendeu? Da profecia, você entendeu? E das parábolas. Então ele escrevia, falava em parábolas, escrevia, você entendeu? Em palavras codificadas espirituais. Então hoje a gente consegue entender que árvores são homens, pessoas, mar de gente são nações, né? A besta é um reino, chifres é uma nação, é um reino, você entendeu? A Babilônia é o sistema que domina esse mundo, religioso, político, você entendeu? Econômico, financeiro, social, você entendeu? Isso é a Babilônia que domina esse mundo, tá? Então a gente começa a entender isso aí, porque começa a receber gradualmente, conforme a gente vai estudando e pedindo para o papai interfilar em oração, irmãos, ele vai liberando para a gente essas passagens maravilhosas, tá? Então, aí a gente começa a ter entendimento. Quando eu falava da maçã, a maçã, vocês sabem, é o sexo. Quando a serpente comeu, a maçã comeu a maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal, você entendeu? Ele entrou, igual eu vou ler agora aqui, ó. E ele entendeu, né, a sua condenação e o pecado que havia cometido antes. Então ele tinha cometido pecado antes. Quem? Lúcifer, Satanás, namorada celestial. Ele queria colocar o governo dele acima do governo do papai. E o papai falou, não, filho, aqui não. Expulsou ele pro... E ele sabe disso tudo, irmão. Portanto, ele, quem? Satanás, Lúcifer, o demiurgo, concebeu um pensamento contra Adão. Em tal forma, ele entrou e seduziu Eva. Ele entrou e seduziu Eva. Sexo. E ele coloca uma semente no útero de Eva. Uma semente. Sêmen. Ele ejacula no útero de Eva, e Eva foi feita exatamente para isso, para vir espíritos encarnados aqui para o mundo, e ele queria trazer um filho dele aqui para o mundo, que ele coloca ali o nome dele de Caim. Tá? Então ele entra em Eva e seduz Eva. E aí ele fala para Eva, agora você vai lá e dá a sua maçãzinha para o Adão comer também. Adão foi lá, comeu a maçãzinha dela e meteu uma sementinha também lá dentro. E ela ficou grávida de 2 filhos gêmeos de pais diferentes. Isso tem um nome. No tempo de Eva ninguém sabia o que era. Até muitos anos atrás ninguém sabia o que era. Tá? Hoje tem. Hoje você rastreia, você faz o DNA, você vai saber, olha, esse aqui é não é filho do cara não. Você entendeu? Isso aqui é filho de fulano. Então hoje tem. A gente já viu aí nascer, aqui em Goiás, outro dia viu em outros lugares aí, uma mulher teve um relacionamento com 2 homens, no momento de fertilidade dela, nasceu um filho e nasceu outro, gêmeos, mas um pai de pais diferentes. Isso se chama superfecundação heteroparental. Então, mas não tocou em Adão. Não, o interessante para ele era Eva. Por que Eva? Porque Eva, a anatomia de Eva, biológica de Eva, o útero de uma mulher, cara, é uma coisa espetacular. É através deste órgão fantástico que espíritos encarnam aqui para o mundo. Então hoje, irmão, olha como a tecnologia, e ele falou assim, que nos finais dos tempos as coisas iam ficar, você entendeu? Bem entendível, porque ele deixou para que nos finais de tempo todo mundo tivesse acesso à tecnologia, à ciência, você entendeu? A tudo. Ia ficar, você entendeu? E hoje nós vemos, hoje nós temos acesso.
Hoje já foi filmado como que acontece, qual que é o procedimento que acontece quando um esperma, quando você tem um relacionamento com a mulher, e ela no momento fértil dela, que o óvulo está pronto ali, né, para fertilizar, o esperma, quando vem, ele entra no óvulo, a hora que ele vai penetrar, há uma energia que forma ali, irmão. O espírito ali forma uma tridimensão. O espírito vem, porque não é eu que pedi para vir para o mundo, não é minha mãe que falou assim, olha, eu vou escolher a ele para vir para o mundo, não é meu pai que escolheu, não, é ele que vai vir para o mundo, não. Naquele momento o papai falou assim, agora você que vai descer e vai nascer naquela família. Tá? Então o processo aí vai para a gestação. Sexo contaminado. Por que sexo é contaminado? Porque lá no início, Lúcifer, que foi o primeiro que ejetou a semente, o sêmen dele, no útero de Eva, contaminou a mãe de todos. E todos dali para cá viemos contaminados com o veneno de Lúcifer, da serpente. Então por isso que nós estamos passando, enquanto a gente estiver vivo aqui nesse mundo, nós estamos ainda no pecado, contaminados. E o papai está passando um processo de purificação. Primeira coisa que ele veio, quando ele veio para esse mundo, no mesmo processo que o nosso, só que o dele não foi por sexo. Por isso que ele veio puro. O papai preparou o óvulo pronto, tudo prontinho, tudo. Preparou Maria, na primeira menstruação de Miriam, você entendeu? Ele falou assim, Miriam, você vai conceber. Miriam falou, mas como eu vou conceber? Se eu sou virgem e eu não conheço homem? Nenhum falou, não, calma, Miriam, é um processo que lá no futuro você vai entender, isso chama inseminação artificial. Como tudo já tinha acontecido no espírito, toda essa tecnologia, João quando veio para o futuro, João via gafanhotos de ferro, tal. Esses drones, esses jatos, esses aviões, isso tudo, João não sabia como falar há 2000 anos atrás. Como que o cara... Mas ele veio para o futuro, olhou tudo, viu o final, viu Satanás preso, viu, você entendeu? O papai viu a glória do papai, viu tudo. Quem viu? Daniel viu, Matusalém viu, Enoque viu, Adão viu, você entendeu? Noé viu, a gente vai ver aí alguns profetas, Isaías, né? Elias, Eliseu, todos esses, né? Aí a gente vai ver Daniel, você entendeu? Nós vamos ver João, nós vamos ver outro, Enoque, Baruque. Outra coisa interessante, essa semana eu vi um rabino comentando, né, que quem é as duas oliveiras que vai vir. Quando fala em árvore, é gente. Qual que é as duas oliveiras que vão vir nos finais dos tempos? Na metade da última semana de Daniel, então é 1290 e 1290, são 3 anos e meio. 3 anos e meio, no outro, quando passar 3 anos e meio de paz, de alegria, aí quando o iníquo tomar o poder na nova Yalshalan, que vai ser construída ainda, nós estamos em 2026, vai ser construída e ele vai entrar e vai tomar o poder ali ele vai startar o governo dele, nos últimos 3 anos e meio, antes do Mashiach voltar, para derrubar toda essa Babilônia, essa confusão toda que está na mão desse governo de Lúcifer, desse demiurgo, né? Então, nesses últimos 3 anos e meio vai vir uma... Eu vi aqui nos apócrifos de Nag Hammadi, tá? Que tem, não só Elias subiu, nem só Enoque subiu, mas também quem subiu e está esperando para voltar nos finais dos tempos foi Baruque. Você vê a primeira Baruque, a segunda Baruque, você lê. Papai separou ele, levou para a morada, tá? E aí quando... E uma coisa interessante, irmãos, porque quando os discípulos e os próprios fariseus ali, os saduceus, falaram que ele não era o Elias, que ele não era o Mashiach, Yahshua, porque Elias iria vir para falar, e ele comentou assim, Elias veio e vocês não entenderam quem era ele e vocês o mataram. Então, se Elias veio, que era João Batista, e eles já o mataram, então
Eu entendo hoje, assim, pelos estudos que nós estamos fazendo aqui, irmãos, que Elias não virá. Porque Elias veio, João, e ele foi morto, ele foi decapitado. Né? Então virá quem? Enoque e Baruque. Os dois que ainda estão lá. Porque Moisés morreu. Então não é Moisés. Eu entendo hoje que é Enoque e Baruque. É só ler. Você entendeu? Nos apócrifos de Baruque você vai ver que ele foi separado. O papai separou ele assim como separou Enoque, assim como separou Isaías. Então Isaías já veio. Se o Mashiach, Yahusha, disse que João era Isaías, ele veio e cumpriu o papel dele, que é de apresentar. Por isso que Isaías era um dos grandes messiânicos. Entendeu? Ele falou que o Mashiach, o Salvador, ia vir, que o Salvador ia vir, que o ungido ia vir, e ele veio anunciar a vinda do ungido. O nome de João Batista, ungido. Ele é o Elias, e Elias já veio. E ele falou isso algumas vezes dentro do Evangelho. Então vamos lá, irmão, continuando aqui, ó. Mas eu amaldiçoei a ignorância, mais o que eu havia abençoado anteriormente. Ali o nosso Salvador Yahshua Mashiach amaldiçoa tudo isso, né, irmãos? O que ele faz? Aí ele derruba tudo do Jardim do Éden para este mundo. E esse mundo aqui passou a ser possessão do demiurgo Lúcifer e Satanás, com o filho dele. E aí quando ele vem com o filho dele, nasce a Caim e Abel. O que ele faz? Como esse mundo é gestão do maligno, ali ele já mata Abel, que era filho da linhagem, o trigo, que veio semeado, o trigo. Então olha naquela parábola do joio e do trigo, você vai entender. Tá? E depois da parábola do joio e do trigo, tem outra parábola maravilhosa que é só ler e entender. Quem lê, entenda. Assim como ele falou lá em Mateus 24:15. Tá? Mateus 24:15. Então você pega lá Mateus 24:15, você vai entender lá, que ele fala assim, ó, sobre a abominação da desolação. Quem lê, entenda o que está escrito lá em Daniel. Então você tem que voltar lá em Daniel 8, você vai ler Daniel 8 até 15, 8 de 1 a 15, você vai ler Daniel 9, você vai ler 1 Macabeus 54 a 64, você vai ler Daniel 9, 11, você vai ver tudo que se fala da abominação da desolação. Você tem que entender quem que é a abominação da desolação, que está no lugar dele. Ele falou assim, eu vim aqui, ninguém me aceitou, eu vim com o nome do meu pai e ninguém me aceitou, mas outro virá e todos vocês o aceitarão. Quem que foi o outro que veio no lugar dele? Porque quando a gente lê Jeremias 11:19, você vai ver lá que ele era como um manso cordeiro, não sabia que o mundo inteiro tramava contra ele, de cortar a árvore, o pai, o nome do pai, esconder e colocar a Deus. Isso aconteceu lá em Daniel 8, né, quando, mas Daniel 8 fala, Macabeus fala, assim, 1 Macabeus, Daniel 9 fala, Daniel 11 fala, você entendeu? Quando Antíoco Epifânio pegou, entrou no templo de Israel, de Al-Shalom, entrou no templo, pegou uma estátua de Zeus e entrou no templo e colocou a estátua de Zeus lá dentro, uma estátua enorme, e falou que a partir de agora todos teriam que adorar eles. Ele quem? O Zeus, Deus. Então por isso que é Deus. A Babilônia fala assim, o nome, você entendeu, da entidade da Babilônia é Deus. E aí ele pegou um suíno, um colo, que é um porco, suíno, um porco. E foi lá no altar, onde estava o cordeiro, ele tirou o cordeiro e jogou por terra, escondeu aquele nome da terra dos viventes, para que ninguém nunca mais lembrasse do nome de Yahusha, tá? E colocou um suíno lá em cima e falou que agora, a partir de agora, todos tinham que adorar este suíno. Por isso que chama Iesu, este suíno que vocês vão ter que adorar. E aí um anjo falou para outro anjo, Daniel, marcando, escrevendo tudo, o anjo falou assim para outro anjo, até quando nós vamos ter que adorar esse suíno no lugar de Yahusha? Falou assim, até quando cair a Babilônia? E quando é que cai a Babilônia? A Babilônia vai cair
no final de 2.300 anos. Então, daquele dia que ele fez aquilo lá, os nomes que foram implantados dentro do templo para ser adorado, por isso que chama-se blasfemar o templo, colocou Zeus, o Deus, para ser adorado no lugar de Al. E colocaram um suíno, este suíno, que é o porco, para ser adorado no lugar do cordeiro, Yahusha. Então todos de lá para cá escreveram. A Septuaginta, ele ainda tem lá várias passagens. Isso nós estamos falando lá na Grécia. Isso aqui é da Grécia. Tá? Iesus no lugar de Yahusha. Por quê? Porque eles são da Babilônia, irmão. Você acha que eles iam colocar o Yahusha dos hebreus? Se eles perseguiram os hebreus, mataram os hebreus, até hoje eles perseguem, os antissemitismos, até hoje eles perseguem para matar. Eles têm ódio dos hebreus, dos israelitas, você entendeu? Por quê? Porque eles trazem o verdadeiro nome, você entendeu? Do nosso Abba, do nosso Pai Celestial, e eles têm ódio disso, irmãos. Até os finais dos tempos, quando ele voltar, ele vai abrir e vai mostrar para todo mundo: ó, meu nome é Yahusha, vocês foram enganados com o nome de Deus. Olha, o nome do meu filho meu nome é Yao, e o nome do meu filho é Yao. Eu dei o nome para o meu filho, por isso que eu fico: coloca nos seus filhos o meu nome, que eu os abençoarei. Como chama o nome da cidade santa? Yahushalan. Como chama o nome do filho dele? Yahusha. E ele? Yao. Como chama Mateus? Não é Mateus, é Matite Yao. Leva o nome de Yao. Isha Yao, Irmi Yao, Yahushalan. E aí vai, irmão. Todos levam o nome de Yao, porque ele pediu para todos colocarem o nome dele, que ele os abençoe. Não era para esconder, falar Hashem. Não fala o nome dele, porque você está blasfemando o nome. Se fosse assim, ele não pedia para colocar o nome dele nos filhos de Israel, de Israel, nos filhos dos hebreus. Não, ele escondia o nome, o Hashem, o nome. Então, tem vários judeus aí, vários rabinos, tá, que falam outros nomes, fala Dus, Yehoshua, Deus, tá? Mas nós que hoje temos o pleno entendimento da verdade, Hashem Yao. Aqui, ó o nome do nosso Abba, Yao, Hashem Yao, irmão, Yao, Criador. E o filho, Yahusha. Leva o nome do Pai, traz o nome do Pai, o nosso Salvador, Yahusha. Maravilha, irmão, maravilha, tá? Então, só para concluir aqui, ó. Mas eu amaldiçoei a ignorância, mas o que eu havia abençoado anteriormente, esses eu não amaldiçoei. Eu não amaldiçoei o homem, nem a terra, nem outras criaturas, mas o homem, frutos dos maus e suas obras, este sim, ele amaldiçoou. E no final, irmão, do 120 jubileu, no final da última semana de Daniel, e no final dos 2.300 anos, ele voltará. Ele quem? Yahusha Mashiach. E ele foi bem claro quando ele veio, quando ele subiu, os anjos estavam lá, os discípulos olhando para eles. Ele falou: para quem vocês estão olhando? Aquele que subiu nas nuvens, então ele voltará. Assim como ele subiu, ele voltará. Entendeu? Para concluir o projeto salvítico. Qual que é o projeto salvítico? Você entendeu? Limpeza, purificação, através do arrependimento e aceitá-lo como o verdadeiro, porque o falso está no lugar dele enganando. Aceitar o verdadeiro, porque ele falou assim: eu sou o caminho, não existe outro caminho, irmão, que leva de volta para a morada celestial, se não foi aquele que o Pai colocou. Ele falou assim: é meu filho, só ele, embaixo da terra aqui, que tem autoridade para voltar, trazer todos vocês de volta. Então eu sou o caminho que leva de volta para... E os outros caminhos? Leva tudo para Roma. O Deus, o Jesus, leva tudo para o Vaticano. Lá para a igreja do Vaticano, né? Lá para o Vaticano. Parece aqui, ó, a Santa Sé do Vaticano. Todos vocês estão indo para cá, ó. Todos vocês que seguem religião, que seguem igreja, que seguem pastor, que seguem padre, que seguem Martinho Lutero, os luteranos e todas as outras, você entendeu? Que seguem as Bíblias, essas Bíblias aí, que só fala que é Deus e Jesus. Todos vocês vão para Roma, todos vocês vão para cá, ó. Vaticano. Aqui, ó, a Santa Sé. Vocês vão para lá. Nós vamos para a morada celestial. Tá certo, irmão? Para Nova Yahushalan.
E eu sou o caminho, a verdade. Por que ele fala isso? Porque eu sou o caminho, porque todos os caminhos levam a Roma, só ele leva para a morada celestial. E ele fala assim, eu sou a verdade. Por que ele fala isso? Porque existe o outro colocado no lugar dele aqui no mundo, irmão. Então o outro que está sendo adorado, reverenciado, idolatrado, aquele que está na cruz de Tamuz, né? Esse é adorado por todos que seguem religião. Todos. Seguem Jesus. E aí vai voltar para casa? De maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Todos vocês vão ficar aqui com a grande prostituta. Essa aqui é a grande prostituta, ó, o Vaticano. A grande prostituta. E aí o que vai acontecer com a grande prostituta? Não, é só ler Apocalipse, meu irmão. Leia Apocalipse. Nós já estamos no Apocalipse. Nós já estamos nos finais dos tempos. Nós já estamos prestes, você entendeu? A tocar a primeira sofar, trombeta, sofar. Logo, toca. O que ainda está esperando? Irmão, todos os sinais já foram dados. Falta a construção agora, talvez em 2026 já inicie a construção do templo, porque precisa, para concluir todo o projeto, você entendeu? O que o Trump está fazendo agora essa semana, assinando aquele acordo de paz com todos os países estão devagarzinho acordando essa assinatura da paz. Hoje eu estava vendo uma matéria que a Rússia provavelmente está entrando, a China vai entrar, você entendeu? Vários países ali do mundo árabe ali já estão coesos, fizeram uma coesão junto com o Trump. E Jared já mostrou ali um projeto imenso, você entendeu? Do acordo de paz e para a reconstrução. Então vai ter esses 3 anos e meio de acordo de paz, tudo maravilhoso, tal. E depois, nos últimos 3 anos e meios, aí manifesta o iníquo. Quem? O próprio Lúcifer vai vir. Você entendeu? Aí tem outras passagens maravilhosas que vocês precisam entender sobre as marcas. No 666, que já está aqui. A maioria dos irmãozinhos que seguem a Babilônia já está marcado. Você entendeu? E aqueles que se arrependeram e aceitaram Yahshua Mashiach, esses receberam na testa também e na mão direita, você entendeu? A marca espiritual. E quando ele vir buscar, ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar os bodes dos carneiros, ele vai separar o bem e do mal. Quem? O próprio Yahshua. Então quem segue Yahshua? Ah, mas eu estou seguindo aí, eu quero ser salvo. Ah, meu irmão, você quer ser salvo, então você está seguindo Jesus e quer ser salvo. Nós já estamos. Nós que seguimos Yahshua, irmão, nós já estamos livres, irmão. A única coisa que nós entendemos é que essa carne nossa aqui, ela vai ser transformada de um corpo corrupto para um corpo incorruptível, num corpo de glória, assim como ele é. Porque o nosso espírito, quando nós aceitamos e emergimos espiritualmente, e temos essa aliança espiritual dentro de nós com o nosso Salvador Yahshua Mashiach, nós já estamos livres, irmão, nós já aceitamos, nós estamos marcados, a marca que nós levamos nossa se chama Yahushalan, leva o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade santa, para onde nós vamos. E vocês estão correndo atrás de um Deus, de um Jesus e não sei de que mais. Um monte de padre, um monte de pastores, todo mundo falando em prosperidade aqui na terra, tem gente vendendo terreno na lua, no céu, tá? Todo mundo falando. E ninguém ali vai voltar para a morada, irmão. Não vai, irmão. E nós vamos continuar sempre falando para vocês, está aqui uma passagem maravilhosa. Isso não existe na Bíblia que você lê, cara. Não existe. Por quê? Porque eles tiraram as verdades. Quando você vai ver lá Tomé, você entendeu? Isso aqui, ó, Evangelho de Tomé, você entendeu? Eles têm medo. Quem? Todos eles. Esses apócrifos. Isso é loucura. Lê o que é apócrifos, irmão. Lê o que é gnóstico. Procura em hebraico o significado de gnosticismo e apócrifo que eles colocaram. Revela espiritualmente a verdade para nós. E eles não querem que nós sabemos a verdade. Porque como que eles vão se sustentar? O sistema todo vai se sustentar na mordomia, na fazenda, propriedade, prostituição, você entendeu? Um monte de situações de incredulidade,
colocando nós todos a perder. E vocês cegos, irmãos, cegos. Tá certo, irmãos? Então, tá aqui um exemplo legal para vocês comprarem. Isso não se achava. Hoje se acha. Isso não se achava de jeito nenhum. Porque o sistema não deixava isso tudo aparecer, não. Isso é tudo controlado por eles. Agora, como a tecnologia, você entendeu? O acesso às informações, né? Acesso às informações, tudo, né? Isso tudo não se achava. Onde você ia comprar uma Septuaginta? Eles tinham controle. Eles quem? A Babilônia, irmão. A Babilônia tinha controle. Por que a Babilônia está louca com o sistema de tecnologia? Quer cortar? Não pode. Esse povo não pode ter acesso a isso. Você não pode, não tem que cortar, tem que limitar, tem que ser censurado, tem que ser censurado. Por causa disso, porque a gente tem acesso a tudo agora, você entendeu? E tem coisa ruim que não presta, é o que mais tem. Joguinhos, você entendeu? Prostituição, pedofilia, isso tudo aqui dentro, né? Tudo que não presta dentro do celular. Mas se você pegar para escolher, você entendeu? Peneirar, igual você vai num monte de cascalho, num monte de lixo, e você acha partículas de ouro, você vai achar. Se você estiver procurando ouro, você vai achar. Agora, se você estiver procurando merda, coisas que não prestam, isso tem milhões e milhões e milhões. Tá certo, irmãos? Xalaim de Alcha, que o nosso Abba nos proteja, nos guia, abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa, irmão, entender. Cada leitura que a gente faz, a gente tenha revelações profundas espirituais, para que a gente realmente esteja aptos, irmãos, para que o nosso irmão venha aqui e o nosso nome esteja no livro da vida. E aquele anjo, quando vir entregar aquela pedra branca lá, quando você vê lá em Apocalipse 3, você vai ver que o anjo vem e entrega uma pedrinha branca na nossa mão, e nós vamos ver o nosso nome lá, agarrado, escrito nela, porque era o nosso nome que estava lá na morada celestial. Shalom, irmão. Baruch Hashem Yal. Baruch Hashem Yalsha. Shalom Aleisha. Que o papai nos proteja e assim seja. Shalom, shalom.